Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado aqui no Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, o fim de semana chegou, ainda bem, o programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques de hoje. Moradores fecham rua em protesto por retirada de linha de ônibus. Um homem que passava pelo local ficou irritado por causa do trânsito e atirou para o alto. Nossa equipe flagrou o momento em que este homem de camisa branca saca uma arma e atira para cima, no meio do protesto. Educadores da rede municipal fazem protesto para cobrar reajuste de salário. E ainda, 10 anos depois do naufrágio do barco Comandante Salles, famílias aguardam indenização. Cassação do ex-governador José Melo completa 1 ano. E no roteiro do dia, dicas para comprar o presente do Dia das Mães gastando até R$50. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6h02, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar, é muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante, é só procurar a gente no Facebook, vai lá na página do Manhã no Ar e deixa o seu recadinho. Nós já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E a insegurança preocupa moradores no Conjunto Cidadão 10, no bairro Parque Riachuelo. Bandidos praticam assaltos diariamente. Os moradores pedem o reforço do policiamento na área. Repare nessas duas moradoras. Elas ainda não sabem, mas vão ser assaltadas. Essa dona de casa contou o susto que passou com a vizinha. Elas vivem em uma das ruas do Conjunto Cidadão 10. O vídeo mostra os bandidos abordando as duas e logo depois pegam o celular das vítimas. E em seguida, conseguem fugir. Eu estava conversando com a minha vizinha, né? E de repente eles chegaram, nós fomos chegar e já foram abordando a gente. E já levaram o celular. Susto, né? Um susto grande, porque assim, né, a gente nunca está esperando. E assim, a rua por ser todo mundo conhecido, e a gente não, né, a gente fica, até porque a gente também nunca acha que vai acontecer com a gente, né? A violência está tão grande aqui no Cidadão 10 que os moradores têm até medo de mostrar o rosto por conta dos traficantes de drogas e outras pessoas que fazem o mal por aqui. E é por isso que a manifestação deles é assim, ó, de costa para as câmeras. A violência está ultrapassando os limites por aqui. Todos os dias está tendo roubo, todos os dias é um celular, outro celular. Ontem teve arrastão aqui. Aí a gente fica à mercê dos bandidos, sem condições de a gente estar na porta da nossa casa, sentado, sem poder conversar, e assim está sendo difícil. A moça do vídeo que conversou com a gente disse que as barricadas da Polícia Militar na frente do conjunto pararam de acontecer. Apesar de ter o patrulhamento aqui, ainda os moradores se sentem bastante inseguros. É verdade que não tem mais, então, essa barricada da polícia? Não, é verdade, não tem mais. E quando a polícia aparece aqui é rápido, em alta velocidade os carros. E a gente fica indefeso, entendeu? Porque os assaltos aqui é de manhã, de tarde, de noite. Normalmente agora os assaltos estão correndo mais de dia mesmo. O que os moradores já fizeram aqui, então, para poder fazer alguma coisa? Já acionaram a polícia? Já fizeram algum protocolo de... Na verdade, nós estamos abandonados pelo poder público mesmo, né? Nós temos um 20º que funciona até 5 da tarde, de segunda a sexta, e nós estamos abandonados mesmo. Nós temos uma escola aqui dentro que os alunos de manhã, de 6 às 7, são assaltados, da tarde de meio-dia a 1, e à tarde a gente não tem mais segurança, a gente não pode ficar na porta da nossa casa, e na verdade a polícia e o poder público não tem feito nada. E o que aconteceu foi uma grande invasão, e depois que essa invasão surgiu, há 6 meses atrás, e aí todos nós moradores já fizemos de tudo, já denunciamos em tudo quanto é órgão e nada é feito. Na verdade, nós estamos abandonados mesmo, entendeu? O tempo tá fechando aqui no Conjunto Cidadão 10 e apenas um morador teve a coragem de mostrar o rosto para falar com a gente. É o seu João. Seu João, fala pra gente sobre esse problema aqui. A segurança não existe por aqui, pelo Conjunto? Existe. Só que o que está acontecendo é o seguinte, os caras não têm medo de polícia mais. Cadê que tem polícia? Não tem polícia. E quando tem, o ladrão fuma na frente deles. E os polícias passam e nem faz nada.
Não tem, sei lá, Brasil eu penso assim, que pode ver São Paulo, Rio, todo o Brasil, não dá conta, a polícia não dá conta mais. E o homem que praticava furtos na Zona Norte foi preso pela polícia. Ele contava com a ajuda de uma mulher que está grávida para praticar os crimes. A polícia segue as investigações para identificá-la. Ratinho já é conhecido no bairro Monte das Oliveiras. Depois de ser preso no dia 13 de abril, o infrator acabou liberado pela justiça. Felipe Gomes Nascimento, na rua, voltou a cometer os mesmos crimes e em menos de um mês foi detido novamente. A delegada responsável pela prisão afirma que ele não agia sozinho. Ele contava assim, estava sempre acompanhado de sua companheira, uma grávida, né? E muitas vítimas reconheciam ele através disso, né? Um casal, um homem e uma mulher grávida. Então, se você também foi vítima desse casal, pode comparecer aqui ao 15º Distrito para a gente dar andamento nas investigações. A mulher dele está sendo investigada? Também está sendo investigada. Uma das últimas ações de Ratinho foi flagrada pelas câmeras de vigilância. Ele invadiu no dia 29 de abril, há menos de uma semana, por volta de 1h da madrugada, um local aqui da Zona Norte conhecido como Oca do Conhecimento. As imagens mostram ele e a companheira retirando um aparelho televisor. Além disso, ao longo da semana, ao longo do último mês, o Ratinho continuou a cometer pequenos furtos aqui. A polícia afirma que ele é usuário de drogas e que, por isso, faz esses furtos para poder sustentar o vício. Mesmo assim, a justiça não poderia colocá-lo em liberdade. E dessa vez, a delegacia aqui da área espera que o destino do Ratinho seja diferente e que, com a prisão preventiva decretada, ele realmente fique na cadeia. Sim, nós fazemos nosso trabalho de investigação, né? Comprovamos a autoria e materialidade dos crimes. É uma pessoa que realmente ameaça a ordem pública, então presentes os pressupostos da prisão preventiva, como falando anteriormente, a medida foi acatada pelo plantão criminal, então nós esperamos realmente que ele seja afastado da sociedade para que não venha fazer novas vítimas. E um homem morreu e outros 2 ficaram feridos depois que homens armados invadiram um campo de futebol e atiraram contra várias pessoas no bairro da Betânia. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves, que já está ao vivo. Oi, Danilo, bom dia. Há suspeitas de que o crime tenha sido motivado por brigas entre facções criminosas? Sim, Adriane, muito bom dia para você, boa sexta a todos que assistem ao Manhã no Ar. Essa questão de facções criminosas, ela principalmente é envolvida dentro dos presídios. E foi o que pode ter sido motivado o crime de Marcelo Vasconcelos, de 28 anos. Esse ex-presidiário, que saiu da prisão há pelo menos 3 meses, estava em uma rua, no caso, na verdade, estava no campo do Noroeste, estava jogando futebol, que é próximo ali a uma das ruas mais perigosas do bairro, segundo a Polícia Militar. 2 carros chegaram com 6 homens. Eles, quando invadiram o campo, já chegaram atirando. O Marcelo Vasconcelos, o irmão do Marcelo, Luan Vasconcelos, de 27 anos, e o primo dele, Silvio Vasconcelos, de idade não informada, foram atingidos. Marcelo morreu na hora com vários disparos nas costas, nas pernas e um no pescoço. E já os outros 2 homens foram atingidos também nas partes baixas, no caso, pernas, né? E também a parte ali do joelho, e foram levados para o hospital mais próximo. Já o homem que morreu, no caso o Marcelo, os familiares, assim que souberam da morte dele, foram até o local e falaram para a polícia que ele já tinha saído da prisão há 3 meses, mas que lá dentro tinha acontecido uma confusão. Ele brigou com outros detentos de outra facção criminosa, o que pode ter provocado essa execução. Ainda não se tem informações contundentes das pessoas que fizeram isso, mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já apontou para a gente que o local é área vermelha e, inclusive, foram encontradas várias inscrições, no caso, pichações, das facções criminosas aqui da nossa cidade. Facções criminosas que têm várias pessoas envolvidas. Agora a polícia também investiga esse caso.
E ainda falando de violência, Danilo, mais um homem foi executado lá no Novo Aleixo. Pelo que eu lembro, só nessas interações ao vivo, já é o terceiro. Isso mesmo, são pelo menos 3 registros nos últimos 15 dias, Adriane, lá no Beco Francisco Galvão, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O último crime aconteceu com o Marinaldo Ferreira. Ele tem 40 anos, estava nesse beco conversando com familiares, assim como outras pessoas, outras vítimas que a gente falou aqui estavam fazendo, quando 2 homens chegaram nesse beco e logo em seguida atingiram um rapaz com 3 tiros. Essa execução foi parecida com as outras que já aconteceram, no caso lá, nos últimos 15 dias. Um casal já morreu por lá, um outro homem que também morava no Beco Francisco Galvão também foi assassinado, e tudo por conta do tráfico de drogas, da disputa pelo espaço com o tráfico de drogas. No caso do Marinaldo, tudo aconteceu por volta das 9 horas, quando ele estava conversando com as pessoas. Esses 2 homens já chegaram na rua. Eles chegaram a perguntar o nome do rapaz, se aproximaram dele e em seguida atiraram e conseguiram fugir. Não se sabe informações de se eles chegaram de motocicleta ou outro veículo, ou até mesmo tinham ali apoio de outras pessoas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também informou para a gente que, como se trata de área vermelha, não tem dúvidas, né, que é uma área vermelha do tráfico de drogas, porque ali no Beco Francisco Galvão tem a questão não só de líderes que estão lá já, no caso, trabalhando, né, com o tráfico de drogas, fazendo o crime ali, mas também tem as outras pessoas próximas, de Tancredo Neves, também ali na Senhora de Fátima. E todo mundo que, no caso, lidera a facção ali, lidera a Boca de Fumo, quer tomar a Boca de Fumo, no caso do Beco Francisco Galvão e das proximidades no Novo Aleixo. Mas a especializada em homicídio e sequestro, junto com o DRCO, que é o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, deve fazer uma operação ainda esse mês sobre essas mortes que acontecem no bairro Mutirão. Por enquanto, apenas a investigação da polícia. A PM, no caso a 27ª Companhia Interativa, até tentou encontrar esses suspeitos de matar o Marinaldo, mas até agora ninguém foi encontrado, Adriane. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E durante a forte chuva de ontem, uma viatura da Rocan capotou na zona norte da cidade. O condutor perdeu a direção e o veículo aquaplanou. Os policiais faziam um patrulhamento na zona norte da cidade por volta de 11 horas da manhã dessa quinta-feira. Chovia muito forte aqui na Avenida Noel Núteus, no trecho que fica entre o Instituto Médico Legal e a Bola do 23, quando o veículo aquaplanou na avenida, subiu no meio-fio, capotou e parou naquele local. A viatura de número 257891 subiu no meio-fio exatamente neste ponto, onde havia um poste. Continuou pelo meio-fio até se chocar novamente contra este outro canteiro que fica também no meio-fio. A partir deste ponto, o veículo capotou. A gente tem uma ideia da força dessa batida pela maneira como o poste ficou retorcido, pelo menos em 2 locais. 4 oficiais estavam dentro do veículo. 2 cabos, um soldado e um sargento que estava ao volante. O sargento foi que sofreu um ferimento na testa, mas ele foi atendido, encaminhado para um SPA aqui da Zona Norte, mas passa bem. Os demais policiais não sofreram lesões, não ficaram feridos, mas o acidente poderia ter sido muito sério. Imagens impressionantes. E 2 pessoas ficaram feridas após um acidente entre um ônibus e um caminhão que transportava bebidas. O caso foi no Lírio do Vale e os bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas. O acidente aconteceu aqui no cruzamento da Rua 22 com a Rua 23. Este caminhão desta empresa de bebidas teria perdido o controle e passou direto aqui no cruzamento. A preferência era do coletivo da Via Verde, que vinha nesse sentido, o ônibus 010 que faz Educandos e também aqui o Lírio do Vale. Com a força da batida, o caminhão que estava entregando bebidas aqui na área capotou, né? Está
virado aqui neste momento, nesta esquina onde fica um mercadinho. Observe que a cena é muito forte. O motorista ficou preso nas ferragens, o corpo de bombeiros foi chamado e conseguiu retirá-lo daqui. Ele já está dentro de uma ambulância. Os passageiros conseguiram desembarcar e, segundo informações, não tiveram maiores ferimentos. A operação está sendo realizada pelo outro lado. A gente vai tentar chegar lá, vamos dar a volta para você ter ideia do que está acontecendo ali do outro lado. O Corpo de Bombeiros está aqui retirando já parte do material que eles utilizaram para essa operação. Tem muita gente também aqui na área, os moradores que ficam querendo saber do que está acontecendo, né? Nervosos também pela situação, porque foi uma batida que chamou a atenção das pessoas daqui da área, sobretudo pelo estrondo, pelo barulho que fez. O tenente René do Corpo de Bombeiros, que esteve à frente dessa operação, vai falar conosco agora. Tenente, quando vocês chegaram, o motorista estava preso nas ferragens? Exatamente, já estava com uma equipe do SAMU, dando os primeiros socorros, né? Logo em seguida chegou a nossa viatura, justamente para auxiliar no desencarceramento. E essa foi a nossa ação, liberar justamente a vítima para que ele possa sair sem nenhum tipo de lesão maior. As lesões que eles já sofreram, realmente, essas têm que ser estabilizadas e foram estabilizadas pelo SAMU, e o bombeiro realizou o complemento, que é a retirada da vítima que estava presa nas ferragens. A única pessoa ferida encontrada foi o motorista ou tinha mais uma outra pessoa? Tinha outro motorista, porém ele estava livre, ele não estava preso, ele já estava fora do veículo quando nós chegamos. Agora a ação aqui é o quê? A ação é só verificar se o local está seguro para os populares que vão permanecer. Nós temos aqui a presença da PM, que vai manter a segurança, e a vítima já foi encaminhada ao pronto-socorro, então o nosso trabalho realmente já foi feito a contento. A gente vai mostrar para você como foi que ficou aqui a cabine do caminhão, né, que se envolveu no acidente. Nosso repórter cinematográfico vai se aproximar. Olha só a situação que ficou. E o perigoso foi que o acidente aconteceu nesta esquina, que, segundo os moradores aqui da área, é comum até as pessoas ficarem aqui conversando, enfim, as pessoas que passam por aqui. Mas todo mundo teve muita sorte aqui, porque no momento que esse acidente aconteceu, não tinha ninguém aqui, né? Provavelmente seria uma tragédia bem maior se as pessoas estivessem aqui, como ficam todos os dias aqui nessa esquina do Lírio do Vale, cruzamento da Rua 22 com a Rua 23. Os passageiros que estavam nesse coletivo ficaram bem, não sofreram qualquer ferimento mais pesado, tanto que eles foram embora. Enfim, alguns até foram direto, outros foram ouvidos pela polícia militar sobre o que realmente aconteceu. É claro que este acidente agora vai ser investigado, vai ser levantado o que de fato aconteceu. O motorista que estava ali no caminhão está dentro aqui do mercadinho, ele não quer falar, está bastante nervoso, mas a informação que foi repassada é que ele teria perdido o controle deste caminhão e aí passou direto aqui no cruzamento, o que ocasionou este acidente aqui no Lírio do Vale. Em nota, a empresa responsável pelo caminhão afirma que ainda está apurando as circunstâncias do acidente, bem como suas consequências para tomar as devidas providências. Já a empresa responsável pelo coletivo não se pronunciou. E linha de ônibus que para de rodar no Tarumã devido às péssimas condições do asfalto, e os moradores decidiram fazer uma manifestação fechando a principal via de acesso ao bairro. Durante o protesto, um homem que tentava passar pelo local chegou a atirar para cima e ameaçar um dos moradores. A linha 011 deixou de circular no Tarumã e pegou os moradores de surpresa. Tem várias famílias, como vocês podem ver, o condomínio tem várias famílias que necessitam dessa linha, desse ônibus. Hoje, as crianças vieram a pé, quase 4 quilômetros de dentro para cá, para poder pegar um ônibus embaixo de chuva, amiga. Nós não estamos pedindo favor, estamos pedindo nossos direitos na lama. E nós não podemos fazer isso, nós temos que reivindicar. Eu saio para a faculdade, chego quase meia-noite, eu vou andar quase 4 quilômetros a pé sozinha à noite. Vocês não estão mais entrando para a vivenda do Pontal? Ordem da empresa. A gente está cumprindo a ordem da empresa, a gente não pode descumprir a ordem da empresa, né? Aí se a gente receber uma ordem contrária, a gente com certeza atender o pessoal lá dentro também que precisa do transporte coletivo, né? E essa ordem começou quando? Hoje de manhã, senhora. Hoje de manhã, na hora que nós saímos da garagem, já tinha uma determinação da empresa, entendeu? Aí a gente não pode descumprir a ordem da empresa, né? Inconformados, os moradores resolveram protestar, fechando a rua na entrada que dá acesso
a Vivenda do Pontal e Vivenda Verde. O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos. Nossa equipe flagrou o momento em que este homem de camisa branca saca uma arma e atira para cima, no meio do protesto. Ele estava botando as camisas para tacar fogo, aí ele chegou, não, a gente não vai tacar fogo, deixar nós passar. Aí ele botou as camisas no chão, fui pegar para botar para tacar fogo, ele deu um tiro para cima e apontou a arma pro meu pé. A Polícia Federal, falando que era a polícia, ele falou. Aí fui lá para trás. A polícia militar foi chamada e conversou com os manifestantes. Parte da pista foi liberada para que o trânsito pudesse fluir no local. Mas tem várias formas de chamar a atenção. Não é tirando o direito de ir e vir do cidadão que vocês vão chamar. Eu já conversei com as lideranças, eles se comprometeram a liberar uma parte da via e vai ser restabelecido o direito de ir e vir do cidadão. Até o momento, a gente não confirmou se o homem que aparece atirando no vídeo é de fato um policial federal, como ele afirmou aos manifestantes. Quanto aos buracos na rua e sobre os ônibus terem deixado de circular no Tarumã, a gente deixa o espaço aberto para um posicionamento da prefeitura, porque por mais que isso seja necessário, é preciso que os moradores sejam comunicados com antecedência e que alguma alternativa seja providenciada a eles. E o desabamento de um edifício que pegou fogo em São Paulo no início dessa semana acendeu o alerta para os riscos dos prédios abandonados. Aqui em Manaus, vários estão nessa situação. Em alguns, inclusive, moram famílias inteiras. E o pior, o problema parece não ser visto pelo poder público. Edifícios que mais parecem cenário de filme de terror. Prédios abandonados, entregues à ação do tempo e às ocupações irregulares. Este, na Avenida Major Gabriel, abriga mais de 50 famílias. A obra, que pertencia a uma empresa que faliu, foi ocupado há 12 anos. Há 7 é o lar da dona Irene. A gente tem medo, né, de o prédio desabar, né, que ele todo rachado. Aí dá um pouco de medo, que a gente tem criança, né. Apesar de o risco de desabamento ter sido descartado pelo Corpo de Bombeiros, por toda a parte é possível ver rachaduras e o perigo das ligações clandestinas. Mas para a dona Irene, a necessidade de ter onde morar acaba sendo maior que o medo. Necessidade, né, porque a gente morava alugado, né, aí tivemos que vir para cá. Entre os prédios abandonados, a maioria é particular. E de acordo com essa arquiteta, grande parte está no meio de disputas judiciais. O que acontece? O proprietário desses imóveis, eles têm, por lei federal e pelo próprio plano diretor das cidades, que dá função social às suas propriedades. E a função social nada mais é do que dar utilidade a eles. Você não pode ter um patrimônio durante um tempo sem uso. Né? E o curioso disso tudo é que hoje nós já temos ferramentas que podem combater esse tipo de ação mesmo, né? Ação negativa no caso. Então, o que falta talvez seja realmente uma atenção, né, para esse problema. É um problema grave de todas as cidades brasileiras e principalmente nos seus centros históricos. Aqui não é diferente. Um problema que acaba sendo um prato cheio para as ocupações irregulares. Este defensor, que acompanha a situação de ao menos 3 edifícios nessa situação, diz que a realidade não seria essa se o governo investisse em políticas habitacionais. Uma coisa bem básica que está na nossa Constituição é que tanto o Estado quanto o município tem que ter obrigação com preocupação com moradia. Enxotar somente as famílias como elas se fossem animais dos prédios é algo abjeto. É necessário que o Estado faça as providências, como o levantamento social das famílias e identificação de seu histórico, para fim de fazer a inclusão adequada em programas de moradia. Enquanto isso, a dona Irene e tantas outras famílias seguem torcendo para que o pior não aconteça. E hoje completam 10 anos do acidente com o barco Comandante Salles, que naufragou em 2008 e deixou 50 mortos. Uma tragédia marcou a vida de muitas famílias em Manacapuru. O dono do barco também morreu no acidente. E até hoje as famílias das vítimas não foram indenizadas. 4 de maio de 2008, manhã de um domingo chuvoso. A embarcação Comandante Salles voltava de uma festa na comunidade do Pesqueiro, zona rural de Manacapuru, quando naufragou neste ponto, local de muitos redemoinhos no Rio Solimões, a pouco mais de 500 metros do porto da cidade. Esse aqui é o local do naufrágio, a embarcação
O naufrágio, segundo a perícia, foi motivado pela superlotação, já que o barco feito para comportar 60 passageiros estava com mais que o dobro da capacidade. Esse homem chegou a entrar no barco, mas resolveu sair após perceber que a embarcação estava com excesso de passageiros. A embarcação estava muito lotada, né, irmã? Aí o que aconteceu? A embarcação tentou sair 2 vezes e não conseguiu, devido ao número, uma quantidade muito alta de pessoas. Aí foi na hora que parou as 2 lanchas e a gente passou todo mundo para a lancha. Senão a gente estava todo mundo no barco, ilhado. Sei nem o que seria da gente hoje. Até hoje, o naufrágio com o barco Comandante Salles é considerado uma das maiores tragédias da navegação da região. Foram 50 vítimas, 48 corpos foram encontrados e outros 2 foram dados como desaparecidos. 50 vidas que se foram, em sua maioria jovens. Elivete Moreira, uma das vítimas do naufrágio, cursava o último ano da faculdade de dança. Restou para familiares e amigos as recordações e a saudade. É uma sensação boa e desconfortável ao mesmo tempo sentir saudades. Estou sentindo muito a sua falta, você não sabe o quanto. O peito aperta e a emoção está tomando de conta neste momento. O que a gente guarda da Elivete é, lógico, o sorriso, a alegria dela, de querer viver. Ela sempre dizia viver e não ter a vergonha de ser feliz. Isso está eternizado. Para onde a gente for, o que a gente for fazer, quem é amigo dela, quem conviveu com ela sabe da alegria e do gosto que ela tinha de viver. A paixão pela dança, a paixão por ajudar o próximo, que nós sempre tivemos isso. 10 anos após o naufrágio, Dona Rosalina mantém viva na memória as lembranças da filha Kellen Feitosa. O celular toca, que eu atendo era o pai dela. Disse, aquelinha já chegou, que ele chamava ela assim, né? Eu disse, não, mas ela tá chegando. Ele foi logo me dizendo, o barco que ela foi pro fundo, no meio do rio, eu só fiz dizer para ele, pega uma lancha e salva a minha filha. Aí ele disse, aqui não tem nenhuma lancha. Até hoje. Tem 10 anos que a minha filha se foi. Hoje de manhã eu estava lembrando, 10 anos que a minha filha se foi. A saudade é grande, mas eu creio que tudo que aconteceu não foi para a morte, foi para a glória de Deus. O comandante do barco, Luiz Salles, foi preso e levado a julgamento em maio de 2009, onde foi inocentado. O Ministério Público recorreu da decisão, mas até hoje as famílias aguardam por indenização. Kellen deixou uma filha de apenas 9 meses. Maria Clara, que hoje está com 10 anos, escreveu um poema para contar aos coleguinhas da escola o que aconteceu com sua mãe. Poema A Viagem. Ainda era bebê quando mamãe viajou. A viagem foi tão longa que nunca mais ela voltou. Ela saiu bem cedinho para uma festa no interior, mas quando eu ia voltando, o barco naufragou. Naquele dia, minha avó falou que foi um dia de pranto e dor. Minha mãe Kellen viajou e sua bebê ficou. Passaram-se anos. Sou criada pela minha avó e eu amo minha mãezinha, que é meu grande xodó. Já já tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos falar de 1 ano da cassação de José Mello e do surgimento de facções criminosas. Na nossa entrevista do dia, evasão escolar na pré-escola. Saiba por que isso acontece e como os pais podem trabalhar com essa questão com as crianças. Eu volto em instantes, não saia daí.